Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um João Me Casa Podcast. E hoje um programa especialíssimo, não só pelas convidadas que você já vê na tela, mas principalmente porque estamos de casa nova. Olha aqui em volta, que estúdio luxuoso, dessa vez aqui para te receber aqui na nossa casa. Essa é a terceira versão de estúdio de João Me Casa Podcast, nesse nosso terceiro ano de programa. E esse é o programa número 52. E eu conto a você que essa gravação é feita aqui no estúdio do portal Multi, Estúdios Multi. Quer conhecer tudo de tão bacana que é feito nesse espaço? Acesse esse endereço que está aqui na sua tela e conheça os meus outros colegas que ocupam esse espaço com suas produções. E hoje eu estou felicíssimo porque eu recebo uma dupla de Piracicaba. Uma delas, gente, eu encontro assim em muitos casamentos, porque ela me indica bastante lá e eu amo trabalhar com ela. Nós formamos uma dupla muito eficaz. Eu estou falando da minha amiga Taine Carrara. Bem-vinda, Taine. Obrigada, João. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu também. Gente, maravilhosa. Ainda inaugurando um estúdio aqui, né? Pois é. E ao lado dela, você vai conhecer muito da história de uma moça que tem números assim astronômicos e ela vai falar sobre a carreira dela. Estou falando da Miriam Fernanda, que é maquiadora. Bem-vinda, Miriam. Ai, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui também. Uma delícia, uma delícia. Fiquem muito à vontade, a gente vai falar sobre a carreira de vocês e o trabalho belíssimo que coloca vocês no alto padrão de fornecedores do interior do estado de São Paulo. Quero conversar contigo primeiro, Thay. Como é que começa a tua carreira no mundo dos eventos? Já é como assessora? Sim, na verdade, eu comecei em 2012, né? Através de um casamento entre família. E foi tudo muito simples. Eu lembro que não tinha quem organizasse a entrada dos padrinhos daquele casamento. E o meu primo, na época, ele falou para mim que ele considerava que eu ia conseguir fazer para ele. Eu lembro que eu falei, né? Eu falei, não, imagina, nem tenho noção do que é isso. E aí ele falou que ele confiava em mim, que eu ia fazer. Eu lembro que eu pesquisei super rápido, né, no Google e acabei fazendo ali, né, o cortejo, explicando para os padrinhos como era para ser feito. Isso a gente está falando de que ano? 2012. 2012. Porque foi no mesmo ano que eu já iniciei depois, porque nesse mesmo casamento, né, que foi onde eu nem imaginava que existia uma profissão, né, e que poderia dar certo, tinha um casal de fotógrafo ali naquele dia. E quando estava finalizando, eles vieram falar comigo, perguntar o que eu fazia da vida e se eu tinha interesse, né, em fazer isso também. E aí eu falei que eu nunca tinha pensado. E, na verdade, eu tinha 21 anos, eu estava procurando uma faculdade, procurando algo para eu fazer, né, para eu engrenar. E aí aquilo ficou na minha cabeça, porque eles falaram, né, olha, Taine, se você realmente quiser, né, e a gente está aqui à disposição, se você fizer um curso, falar que é isso mesmo, você chama a gente que a gente vai trabalhar junto, porque a gente gostou muito de você e você tem feeling para isso. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, até porque eu entrava nos sites das faculdades e eu não conseguia me enxergar estudando, porque eu sou bem realista, eu não gosto de estudar. Nenhum curso te interessava? Não, eu lia, pegava curso por curso e eu falava, gente do céu, eu não me vejo 5 anos dentro de algum lugar estudando, né? E eu já vinha de comércio, então, assim, eu gostava muito de público, de pessoas, né? Só eu não sabia o que exatamente. E aí, eu lembro que eu vim para casa e comecei a pesquisar. E lá em Piracicaba não tinha um curso, assim, né, tão bom para você fazer e começar, né? Para ter uma noção de fato. E aí eu lembro que eu procurei bastante e encontrei um curso em São Paulo. Daí foi meu primeiro curso. Eu passei um final de semana sozinha em São Paulo, andei de metrô, de trem, né? Todas essas coisas que lá precisa. E fiz esse curso, voltei para Piracicaba. Porém, quando eu cheguei, como é que eu ia começar, né? Porque você se sente um peixe mesmo, assim, aonde eu vou nadar, né? Quais serão os meus primeiros clientes? Como é que eles chegam até mim? Aí eu lembrei, lógico, deles, né? Chamei, eu falei, olha, eu fiz o curso, agora como eu começo eu já não sei, né? Porque você não tem noção nenhuma. Eu falo que realmente é na prática que você aprende, né? E aí, o meu primeiro casamento foi eles que me indicaram. Vamos falar os nomes deles, então. Quem são? Eles, na verdade, hoje em dia, eles não trabalham tanto assim, né? Com frequência. Mas na época, a empresa chamava Axempira.
E ela é irmã do Sandro Cardoso, fotógrafo lá em Pira, que inclusive a gente estava junto na semana passada. Tem um carinho muito grande por eles. Ele é um profissional incrível, Sim. inclusive. Eu, na verdade, eu nem sei se ela sabe da proporção do que ela tornou a minha vida, porque, na verdade, foi ela que me deu o passo, né? Foi ela que me empurrou para isso. Então, inclusive, se ela assistir, acredito que o Sandro vai mandar para ela depois, né, essa nossa conversa, e ela vai saber com mais clareza. E aí, eu lembro que foi o primeiro casamento que eles me indicaram, eu atendi o casal na minha casa, sem muita experiência, né? Não tinha o que falar muito pra eles, porque a gente não tem vivência, né? Quando você começa. E aí, mesmo assim, eles confiaram em mim. Né? Eu cobrei R$400, eu lembro até hoje. Ela entrou de Camaro Amarelo, que era o auge do momento. Devido àquela música daquela época, não? Porque tinha acabado de lançar o Camaro Amarelo, sabe? Assim, era o auge, né? Tipo, quem entrasse de Camaro ou quem andasse, né? A noiva que chegasse de Camaro Amarelo, ela tava, né, arrasando. Então, aí eu lembro que foi um casamento muito bonito. E foi aí que eu iniciei, sabe? Assim, através desse casamento. Foi um caminho árduo, né? Porque a gente sabe que para você entrar no mercado de fato, você precisa conquistar pessoas, precisa conquistar o seu lugar, conquistar o seu nome também, né? E até, inclusive, eu tenho bastante amizade em Piracicaba e as pessoas comentam que eu ganhei o meu espaço muito rápido, né? Não sei nem explicar o porquê. Acredito que é pela forma de ser, né? Pelo jeito de levar as coisas. Pela competência, pela entrega mesmo, né? Eficaz, entregando o que o casal quer no melhor dia da vida deles, o sonho, né? E aí, sim. E aí, a gente, né, depois eu lembro que foi difícil, né, eu até brinco às vezes, né, eu olho pro meu primeiro logo e eu falo, Senhor Deus, o que era aquilo? Possível? Parecia aquele brasão de empresa de segurança, sabe? Bem sisudo, nada afetivo como uma cerimonialista. Meu Deus, cheio de brasãozinhos assim, meu pai, né, hoje a gente olha e vê, obrigado Deus, né? Pela minha evolução. E aí então, eu lembro que nessa época eu trabalhava com a minha família, num comércio que eles tinham, né? Tem até hoje, na verdade, mas eu trabalhava lá com eles e eu sempre fui o braço direito do meu padrasto. Então eu precisava decidir a minha vida, né? O que eu ia ser, né? Até porque é família, sempre tem aquelas coisas, né? E eu já queria algo pra mim por esse motivo mesmo, até porque eu queria conquistar as minhas coisas e começar algo meu, né? E aí eu lembro que um dia meu padrasto chegou em mim e falou, na época, o que também a gente estava assim muito em alta era o Facebook, né? Então a gente ficava muito no Facebook, né? Querendo interagir, fazer uma propaganda, né? E aí eu lembro que um dia ele chegou em mim e falou assim, olha, Taine, a gente precisa conversar. Você está trabalhando para você e ganhando de mim, né? Porque era começo, né? E aí ele tinha razão, porque eu ficava muito focada ali na internet, né? Eu queria saber o que era esse mundo. Tanto é que hoje as lembranças do Facebook vêm, eu olho e falo, meu Deus do céu. Todas daquela época. O que eu postava, não é possível. Mas enfim, né? E aí ele falou isso e eu falei, olha, eu não tenho como sair daqui agora, porque eu preciso pagar meu carro. Eu tinha um carro na época, né? E aí, porque eu pagava mensal, e ele falou, eu falei pra ele, eu preciso pagar esse carro, né? E eu tenho minhas contas fixas, eu não consigo imaginar saindo agora, eu não vou ter, né, rotatividade, né? E aí ele falou, eu faço um acerto com você, né? Um acerto bem daquele jeito de família, né? Fez o acerto comigo, e aí eu saí com a cara e a coragem. Eu nunca mais voltei pra loja do Bueno pra trabalhar pra ele, né? Fui que fui. E aí eu lembro que assim, quando eu ia comer em algum lugar, né, eu sentava numa lanchonete, por exemplo, eu via um casal conversando sozinho e eles tinham uma aliança dourada. Aí eu ia lá, me apresentava e entregava um cartão meu. Mentira! Sim. Na caruda, Na caruda. Oi, tudo bem? Meu nome é Taine, eu sou cerimonialista, se vocês forem casar... Gente, maravilhoso isso! Sim. Isso que eu chamo de prospecção. E teve algum sucesso nessas abordagens? Sim, sempre mandavam mensagem depois, né, e a gente ia, eu fui construindo dessa maneira. Mas isso é fantástico. Sim. Aí eu lembro que uma vez também, eu falo que tudo é início, né? Por isso que a gente dá muito valor àquilo que a gente tem hoje e aonde a gente chegou também. Porque até panfleto eu cheguei a fazer e eu entreguei até em semáforo uma vez. Que sabe? Coisa, Taine. E aí com o meu logo maravilhoso. Eu lembro até hoje como era o panfleto. Inesquecível. Inesquecível, né? Às vezes o Facebook me lembra sobre ele. Mas e aí foi indo, sabe? As coisas foram acontecendo mesmo. E quando é que você toma consciência
de que você virou uma empresa e surge Carrara Assessoria? Em que momento? Na pandemia. Na pandemia, eu vi a necessidade do crescimento, porque ou eu crescia de um modo para ser vista, ou eu ia ficar para trás, porque era um momento que estava todo mundo querendo só economizar, querendo só pensar na desgraça que estava acontecendo, sabe? E a gente não via as pessoas evoluindo, a gente via as pessoas que não postavam no Instagram, por exemplo, voltando para trás. Né, porque estava desanimada, era aquela coisa, né, depressiva, aquela coisa que não está entrando contrato, ninguém está fechando nada. E, na verdade, assim, foi o momento que eu realmente vi que era o momento de alavancar, sabe? E, na verdade, hoje em dia, pela estrutura que a nossa equipe tem, pelas meninas treinadas como são... Maravilhosas, que elas conste são. aqui. Sim. E aí, eu comecei a enxergar que a Taine em si, se acontecer algo comigo, eu tinha uma equipe competente para cobrir, né? Esse respaldo. Sim. E aí, então, como mostrar isso para as pessoas? E foi aí que, conversando com amigos de eventos também, que tinha a mesma visão que a minha, né? Que era visionário nessa questão... que a gente ajudou um ao outro e eles falaram, Thay, se você colocar o seu sobrenome, todo mundo vai entender que é uma empresa de fato e que ela anda sem você, que é o que acontece realmente, né? E aí foi aí que a gente trocou o logo, né? Porque antes era Taine Carrara, aí passou a ser Carrara Assessoria de Eventos. Porque também não ia fugir de mim, até porque todo mundo já me conhecia como Taine Carrara. Sim, porque né? tornou-se uma referência. Exatamente. Iam entender que continuava sendo eu, né? Não era uma coisa assim, mas vai trocar de nome, porque muitas pessoas têm a mente fechada para isso. Mas depois de tanto tempo vai trocar de nome uma empresa? O que vão pensar, né? Eu nunca sou assim de pensar o que vão pensar, eu só penso no crescimento mesmo, sabe? E aí foi onde eu pensei sobre isso. Eu falei, então, nossa, realmente vai ficar muito legal. As pessoas vão entender que vai continuar sendo eu e que o negócio está crescendo de fato. Então aí eu, né, criei um novo logo, uma corzinha super moderna, né, que é o verde, que eu amo, que também está em alta, né? E aí então a gente mudou, fizemos uma reforma lá no escritório, né, mudou toda a fachada, e aí foi então que a Carrara se tornou real, né, assim, Carrara mesmo, ao invés de Taine Carrara. Perfeito. Antes de conversar com a Miriam, Voz da Consciência tá vazando o som aqui, hein? Atenção à Voz da Consciência aí. Ô Miriam, e você? Como é que começa o seu trabalho? Já começou no mundo da beleza? Como é que foi pra você? Não. Eu, desde menina, sempre quis trabalhar muito. Então, assim, eu falava, gente, eu preciso trabalhar com alguma coisa. Meus pais não tinham condições nenhuma. E eu via minhas amigas todas bonitas, maquiadas, com roupas bonitas. E eu não tinha muitas condições, né? E aí, eu sempre quis trabalhar, desde menina. Então, eu comecei fazendo faxina com a minha avó. Esse ano, 2023, está completando 10 anos de carreira. E aí, então, desde menina, eu já amava as maquiagenzinhas da minha avó, que ela tinha 3 coisas só. Um batonzinho rosinha, um blushzinho. E eu fazia faxina pra ela e ela me deixava usar as maquiagens pra gente ir na missa. Você fazia em si? Não, eu fazia em mim. Tá. Mas eu fazia faxina pra ela. Perfeito. Pra poder usar as maquiagens dela e ganhar R$10 no final do autorizar. dia. Entendeu? E aí, eu fui crescendo, né? Crescendo, e daí eu já consegui um trabalho. Mas eu comecei em loja mesmo. Comecei dobrando roupa, meu primeiro emprego. Aí depois em seguida, já entrei numa outra loja, comércio também. E nessa loja, eu maquiava as meninas pra gente tirar foto com os looks, né? Da loja. Pra poder vender, a gente passava numa televisão que tinha lá. Mas sempre amei maquiagem. Então, todo dia eu fazia minha maquiagem para trabalhar, falava para as meninas, vamos se maquiar, vamos ficar bonita para receber o cliente, né? Que até nessa segunda loja que eu trabalhei, eu tinha uma responsabilidade a mais na loja, eu cuidava da loja. Não trabalhava mais em Piracicaba, já estava trabalhando em Rio das Pedras. E era muito bom, assim. Em seguida, já fui para outra loja também. E aí foi lá que surgiu, pela minha chefe, como todo dia eu chegava e eu tinha muita habilidade de fazer delineado de gatinho, eu fazia delineado de gatinho em todas as meninas. Na equipe inteira. E aí a minha chefe,
ela falou, Miriam, olhou assim pra mim um dia, eu fazendo um delineado nela. Miriam, você não vai ficar aqui a vida inteira, por que você não faz um curso de maquiagem? Olha aqui. Um anjo? É. Aí eu falei, nossa, é verdade. E com isso, eu falei assim, nossa, eu preciso começar a procurar cursos pra eu fazer. Aí eu fiz o meu primeiro curso de automaquiagem. Em seguida, já procurei profissionais para ingressar na área profissional mesmo, porque a automaquiagem, eu acho que ela é muito bom para você ter um norte, entendeu? Para você conhecer. No entanto, eu também ministro cursos de automaquiagem, tenho cursos presenciais, agora tenho um online também que tá super bacana. Tem várias aulas e várias técnicas também. Tudo nesse curso online. E que a gente vende pela plataforma, né? E a pessoa consome esse conteúdo quando ela puder, na hora que ela quiser, dessa forma? É um conteúdo vitalício, que ela tem o acesso pelo e-mail, né? E é pela Hotmart. Sempre que ela precisar, ela pode ir lá. Sim, tem lá. Então, assim, ela não precisa assistir todo dia. Ela pode assistir uma aula um dia, outra... Então é bem... Ou seja, você oferece algo que foi o pontapé inicial para revolucionar a tua vida. Isso. Gente, vocês prestaram atenção no que ela está dizendo? Que você tem a oportunidade de ter uma clareza, inclusive, em relação à carreira. Já entra agora lá na rede da Miriam para se informar mais sobre esse curso. Parabéns. É bem legal. Eu acho que começa pela automaquiagem. Porque, para mim, maquiagem, ela é de dentro para fora. Entendeu? Então, assim, a maquiagem, ela tem o poder de transformar o dia da pessoa. Se você... às vezes eu mesmo... eu me policio muito, porque às vezes eu fico na correria dos atendimentos todo dia e... Ai, não me maquiei hoje. Aí parece que eu fico triste, sabe? Aí quando você se maquia, nossa, você se empodera, o seu dia muda, tudo muda. Tem a ver com o bem-estar, né? A maquiagem, ela muda totalmente. E aí, depois disso, eu fiquei mais 2 anos nessa loja. E aí eu senti a necessidade de voar, assim, empreender. Isso, querer crescer. Até eu tinha muito apoio, né, nessa loja. Eu podia contar muito com as meninas. Elas faziam marketing para mim, tirava foto. A minha amiga, muito próxima, que trabalhava lá, a Alana, ela falou, Mi, você tem que trabalhar nessa salinha aqui do lado. E aí foi o meu primeiro espaço, que era do lado da loja. Ao lado dessa loja. A gente tá falando de que ano, mais ou menos? 2013. Não, 2013 foi meu primeiro automaquiagem. Aí, essa lá... Acho que 2015, porque daí 2016 eu já saí da loja, né? Você ficou 1 ano nesse... Não, você esteve na loja... Eu entrei na loja em 2012 e eu fiquei até 2016. Aluga essa sala. Isso, aluguei a sala em 2015. E passa a trabalhar nos 2 lugares ou não? Isso, aí eu fiquei 6 meses trabalhando na loja e trabalhando na salinha. Antes de eu alugar essa sala, eu fazia os atendimentos a domicílio. E eu tinha muito apoio, inclusive, porque as meninas, a gente trabalhava com roupa de festa, né? Eu trabalhava na Aparência, lá em Piracicaba. Então, ela é uma loja muito grande, multimarca. A gente vendia roupa de festa. Então, as meninas, com quem você vai fazer maquiagem? Faz com a Miriam. A Miriam ela vai na sua casa, depois que ela sai daqui da loja. Entendeu? Então, assim, aí eu já fui conseguindo uma clientela. Então, quando eu saí da loja, eu já tinha cliente, né? Pelo boca a boca, Sim, você foi ganhando essa cartela de clientes. É uma oportunidade, né? Fora que as clientes me ajudavam muito a comprar maquiagem. Elas compravam as maquiagens pra mim, parcelavam no cartão delas, e depois eu ia pagando. É só anjo. Só tem anjos no seu caminho. Pois exatamente. E aí, você se lembra se foi nessa época que apareceu sua primeira noiva, por exemplo? Foi. Foi nessa época. Mas assim, passou mais ou menos 1 aninho e pouco. Aí foi mais ou menos nessa época. Eu atendi num salão, assim, que foi uma amiga minha que indicou. Hoje ela é muito minha amiga. E eu fiz a maquiagem. Mas assim, o meu sonho de trabalhar com noivas, ele era muito aflorado. Entendeu? Então, tipo assim, eu queria porque queria trabalhar com noiva. Só que aí naquela sala que eu tava, ela foi ficando um pouco pequena pra mim. E o meu esposo, que é o meu parceiro, né? Ele que faz os cabelos, os penteados. Fala o nome pro pessoal saber. Ele
ele manda muito bem. A gente fala, todo mundo fala, ai, Helter, você se acha? Duro que ele é bom mesmo, né, Thaís? Se acha podendo se achar, entendeu? Aí é maravilhoso. É. Então, essa pessoa que tem esse conhecimento da sua competência, ela tem autonomia para se achar mesmo. Ela tem que se valorizar. Ele é muito engraçado. Ele é engraçado, né, Thaís? Sim, sincerão. Falei pra ele mas essa semana. ele tem uma visão, sabe, que é muito bonita de ver. E, assim, é muito lindo o trabalho dele, realmente. Os mesmo. cabelos dele são duráveis. É muito E bom. aí, ele já tinha o salão, porque ele sempre foi cabeleireiro. Mas o foco sempre dele foi o masculino. E aí, como eu fui dando certo, né? Eu trabalhei 1 ano e pouco nessa sala, que era na clínica de estética da Bruna. Muito minha amiga. Eu falo que todo mundo contribuiu um pouco, sabe? As pessoas que estavam próximas a mim. E aí, ele falou assim, ai, Mi, a gente tem que trabalhar junto. Eu falei, nossa, Helter, não vai dar certo. A gente tinha medo, sabe? Porque eu já ia casar, isso era 2017. E eu ia casar em 2018. Aí eu falei, nossa, vai juntar tudo, né? É trabalho, é casamento, meu Deus. Que medo. Porém, ele falou assim, ai, tem um ponto ali da esquina que tá pra alugar. Aí eu falei, não, a gente não vai trabalhar junto, depois a gente vai brigar, não sei o quê. Aí a gente entrou nesse salão, aí ele falou assim, imagina um vestido de noiva nessa janela? Olha. Aí eu falei, nossa, agora ele mexeu com o meu emocional. Porque era uma vitrine de esquina? É um prédio de esquina e ela tem uma vitrine. E a gente coloca os vestidos lá pra tirar foto e na frente... é a estação da Paulista. E tem um verde, assim, já é lindo lá, né, Tá? Sim. Então, assim, parece que tava esperando por mim ali, sabe? Certamente. E aí a gente juntou, passou por bastante dificuldades, assim, né? Pra permanecer, porque é bem difícil quando... Relacionamentos, né? A gente vai cuidando devagar, né? Se moldando. Vai se moldando, E foi devagar e, assim, deu certo, sabe? Resumindo pra você. E aí foram aparecendo, como a gente tinha um espaço maior, aí a gente construiu, a gente casou, né, em 2018. 2019 a gente fez a nossa sala de noiva. Aí começamos a receber bastante noivas, né? E daí 2020 caiu a pandemia. Aí, pandemia, tudo certo. Eu queria me aparecer. Eu falava que... Não me aparecer, mas entenda. Estar em evidência. Porque eu falava, hora que acabar a pandemia, as pessoas têm que ficar comigo na cabeça. Perfeito. Aí eu fazia um monte de tutorial de maquiagem. Voltei a dar curso VIP, presencial. Gravei o online, que eu gravei na pandemia. Foi na pandemia. Sim, eu gravei na pandemia. Mas foi um curso muito completo que a gente trabalha com ele até hoje. Entendeu? Então, falo que na pandemia, como disse a Tá, né? Deu muitos starts pra gente. Então, assim, vinham muitos amigos, colegas de trabalho nosso, não sei se Pataíne falavam isso. Eles falavam assim, Miriam, os profissionais de evento vão ter 2 caminhos. Ou eles vão explodir, ou eles vão cair. Não vai ter meio termo, Miriam. As pessoas não vão gostar de quem é mais ou menos. Exato. Você vai precisar brilhar mais. E curioso, porque foi o que aconteceu com ambas, né? Sim. Ambas, pós-pandemia, ocuparam os lugares que lhes são merecidos, né? E o seu esposo também, o Helter, né? Sim. São hoje profissionais respeitadíssimos, não só em Piracicaba, em toda a região. Porque souberam fincar a marca ali e fazer o nome, né? Eu brinco que são fornecedores de desejo, né? É isso Que mesmo. todo casal gostaria de ter. Que quer né? tê-los. Às vezes a pessoa talvez não tenha nem condições, mas ela se esforça porque sabe da qualidade, sabe da entrega. E isso é legal, né? Isso é o foco de fato, né? A pessoa querer você pelo valor estimado, né? Não pelo seu Exato. preço, né? Porque ela tem o sonho do Exato. casamento, mas passa a fazer parte desse sonho a Miriam, a Taine, o Helter, o contraponto. Seja lá quem for, né? Sim. Vira Sim. um sonho bem grandão com vários personagens. Sim. Exato. E eu falo para as noivas assim, ó, que antes de ser o sonho delas, o sonho é meu. Entendeu? Então, assim, para mim, o dia da noiva, ele tem que ser impecável. Independente de como a gente está. No dia do meu casamento, aconteceram algumas coisas que me deixaram triste, sabe? Pré-casamento e no dia do meu casamento. Então, eu aconselho todas as noivas, Natai. Sim.
falem sim pra vocês e falem não pra quem vocês têm que falar, sabe? Não guardem nada pra vocês. Façam o sonho de vocês, porque não vai voltar. É um dia Entendeu? único. Então, por isso que eu tento trabalhar no meu espaço ou em qualquer lugar que eu vá. Eu falo que a gente está longe da perfeição, mas eu tento fazer daquele momento o melhor que eu posso, sabe? E realizar mesmo o sonho, e viver aquele sonho com elas. Tornar inesquecível. Taine, antes da gente continuar sobre o sonho que Miriam proporciona às noivas dela, eu gostaria de saber se alguém te inspirou. Você tem alguma inspiração? Quem é que você admira na tua carreira? Olha, quem eu admiro, que eu vejo muito crescimento, que eu acho que é visível para o Brasil, né? É as meninas da FICA, porque eu acho que elas devem inspirar muita gente. Mas, assim, de início, assim, de quando eu iniciei, eu não tinha inspiração, sabe? Porque eu acho que demora um pouquinho para você entender a proporção de fato que é o mundo de casamentos, né? E aí depois você vai crescendo, você vai vendo, né? Vai vendo quem é que está em alta, né? Quem as pessoas estão falando. Então aí você acaba ganhando esse conhecimento. Mas eu acredito que sejam as meninas mesmo da FICA. Você, Miriam, teu ramo. Então, quando eu comecei, o meu sonho era o Júnior Mendes. O Júnior Mendes produzia as atrizes. Na época que eu comecei, a influencer mais famosa era a Tássia Naves. Então, ele fez ela de noiva. Então, assim, todas as noivas... Eu até falo, brinco com os fotógrafos, às vezes, eu falo, Fio, eu quero uma foto à la Júnior Mendes. Porque ele tem um jeito dele colocar o véu, entendeu? Ele valoriza as poses, sabe, da noiva. Valoriza o buquê. Então, ele sempre foi a minha inspiração. O Júnior Mendes. Muito bom. Vou colocar aqui na mesa o nosso primeiro quadro. É o quadro Me Conte uma História. Eu começo uma frase e vocês terminam. Taine Carrara, nunca me esqueço do dia em que eu quero um perrengue. Ó céus, são Um tantos. sufoco. Deixa eu lembrar. Ixi, já sei. Olha, em 2014, fiz um casamento que, na verdade, ele não aconteceu. Sim. Foi um dia, né, um casamento que ele era para ter acontecido na igreja e festa num outro local. A cerimônia em si, ela aconteceu, foi numa igreja católica, um pouco distante da onde era para ser a recepção, mas ela aconteceu. Quando nós chegamos na recepção, né, noivos e os convidados e tudo mais, começou uma garoa. E todo mundo se recorda, foi uma chuva muito forte que deu na cidade na época, né, onde destruiu mesmo a cidade. E começou com algo muito pequeno, era de fato uma garoa, e depois começou isso a aumentar. A gente foi trazendo os convidados para dentro, as meninas da recepção foi recepcionando, o buffet começou a servir as entradas, o coquetel volante, a ilha de frios ela já, né, tinha sido aberta, e as coisas começaram a acontecer. Os noivos chegaram, eles ficaram lá fora, dentro do carro, até porque era um salão mais simples, não tinha uma sala para a gente guardar eles antes de entrar na festa. E a hora que eles chegaram, né, por sinal, já estava uma chuva muito forte. E aí eu lembro que um pouco antes deles chegarem, essa chuva começou a ficar forte. Na frente desse salão, né, desse espaço de eventos, tinha um córrego, né, tem até hoje. Ai, meu Deus. Cena, assim, de filme, bem. E aí, eu lembro que um pouco antes deles chegarem, começou a pingar água dentro do salão. Eu lembro que a gente foi tentando fazer o que podia, pegando o balde da cozinha, pano, né? E eram uns forros, assim, aqueles forros bem simples, que você vê a placa e a divisóriazinha. Era dessa maneira. E aí eu lembro que quando o negócio foi pegando mais, assim, sabe? A chuva foi ficando mais tensa. Virando temporal. Virando temporal, de subir córrego e tudo. Os noivos nem tinham entrado ainda na festa. A primeira cena de que o negócio ia pegar. Quando o dono do buffet, ele foi para subir a escadinha para ir sentido cozinha, a primeira placa caiu na cabeça dele. Na verdade, nas costas dele. Tanto é que a gente conversa de vez em quando, ele fala que ele tem dor na costa até hoje. Até hoje. Que são aquelas placas que parecem isopor, mas é gesso, né? Uma coisa, algo intermediário. E aí, João, assim, parecia coisa, assim, do outro mundo. Caiu a primeira nele, a gente foi olhando, começou a cair todas. Uma cena de horror. Gente,
Que catástrofe. Catástrofe. E aí, nisso, o córrego subiu de uma forma muito rápida. Meu Deus. Nesse dia, por exemplo, alagou a rodoviária da cidade. Rua do Porto. Rua do Porto, tudo que você pensar, terminal, tudo. Estragou assim a cidade de uma forma horrorosa. E aí o córrego subiu. Esse córrego, ele passava na frente e também tinha uma parte na lateral desse salão. Praticamente o salão fica no meio do córrego, sabe assim? E esse córrego subiu, ele entrava água da cozinha, essa escadinha que o dono desse subiu, que ele, né, caiu a placa na costa dele, a gente olhava, parecia uma cachoeira. E começou. A água batia até na nossa coxa. Desespero. Eu falo que eu E acho que eu as nunca mais. pessoas? As pessoas começaram a subir em cima das cadeiras. Foi um desespero, um terror. Gritaria. Trouxeram os noivos pra dentro da festa, porque eles estavam lá fora. E tudo que tava lá fora, o córrego tava levando. A gente tinha medo até dos carros. Inclusive, os convidados tinham medo que os carros fossem embora Sim. com a correnteza. Começou aquele desespero, aquela gritaria. Foi muito próximo daquilo que aconteceu em Santa Catarina com a boate. Sim. Então tava todo Boate mundo. Kiss. E tava todo mundo assim, sabe? Parecia que lá acabou em fogo e ali ia acabar em água. Uma coisa, assim, horrorosa. E aí eu lembro que a água caía em cima da comida, sabe? Dos frios e tudo que tinha. Foi um horror, Não assim. tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E aí a água, né, por, assim, na nossa perna, a gente perdendo tudo. Eu lembro que eu joguei tudo fora. Eu cheguei em casa, joguei minha roupa no lixo, sabe? Não tinha o que fazer. Barro. Barro puro. E aí, eu lembro que o dono do salão, na época, ele também era o DJ da casa, né? E aí ele queria se esconder de algumas coisas, porque, assim, a gente não via ajuda de ninguém, sabe? E os convidados, eles viram que depois que o dono tava ali, queriam bater nele. Foi um terremoto. E aí, com isso, a gente achou que tinha acabado a energia. Quanto, na verdade, ele tinha apagado a força para não ter curto, sabe? É curto, né, que fala Curto-circuito, E aí ficou mais tenebroso ainda, porque a gente estava no meio de um dilúvio e sem luz. No breu. E tinha pessoas de idade. Nossa, eu lembro que foi muito feio, muito triste de ver. E aí acabou a festa. Acabou a festa, esperamos a água baixar. Quando a água baixou, porque daí a tempestade, né, acalmou. A gente olhava, sabe essas catástrofes que a gente vê na televisão do Rio de Janeiro, de Minas, Cenário de caos. que você vê barro, que você não acredita? Exatamente igual. E aí a gente viu tudo aquilo, os convidados foram embora, os noivos ali com a gente. E a festa não aconteceu, porque eles não chegaram nem a entrar na festa. Eu acho que essa foi a pior tragédia que já contaram aqui nesse quadro Me Conte Uma História. Sim. E foi assim, na verdade, é uma tragédia triste, né? Porque a todos, gente né? passa por diversas situações, né? Você nunca espera, não está Exatamente. preparado para um plano B com uma situação como essa. Então assim, tem essa questão, né? Essa situação muito triste que eu vou guardar para sempre. Mas tem outras, né? E que bom que todos sobreviveram e que Amém. a gente pode contar aqui como algo que aconteceu, mas E eles não quiseram outra festa, viu? A gente se quiseram. propôs a fazer uma nova festa, né? Eles ficaram super tranquilos. Vamos renovar os votos desse casal, gente, em um período de estiagem, pelo amor de Deus. É verdade. Miriam, Merece. nunca me esqueço do dia em que... Não precisa ser com noiva? Não. Porque foi muito marcante. Eu tava começando a maquiar, né? Eu fazia o atendimento a domicílio. E aí eu fui atender 2 clientes, amigas, né? Que... Na casa delas. Bruna e Kátia. Aí, gente, eu maquiei a Bruna, tranquilo. Formatura de um dos filhos da Kátia. Não lembro se era do Gal, E não lembro. Aí fui maquiar a Kátia. Ai, Kátia, vamos lá maquiar. Já tinha maquiado ela. Aí, eu falei, Ká, vocês vão colocar cílios hoje? Aí a Bruna, vai colocar sim. É a mãe do formando. Vai colocar. Eu falei assim, vai colocar? Vai. Então tá, vamos pôr, né, Mi? Tá bom. Só que ela nunca tinha colocado cílios comigo. Primeira vez. Adivinha o que aconteceu? O que colou? Não, ela tinha alergia. Ela ficou com o rosto assim, ó, desse tamanho. E eu fiquei... Na hora? eu Imediato? mas foi muito rápido. Eu fiquei desesperada, eu comecei a chorar. Eu chorava, eu não sabia o que eu fazia. Liguei pra Gi e falei, Gi, você faz uma oração, pelo amor de Deus, eu não sei o que a gente ia fazer. E a moça não sabia que ela era alérgica? Não, e a Kátia, ela é um anjo. Ela é um anjo, tá? Ela tá na minha vida até hoje, a gente se vê tudo... Elas dão risada sobre isso. Porém, o marido dela
Ô, Miriam, ele ficava me zoando no outro dia na loja. Foi você que fez aquilo com a minha mulher aquele dia. Mas era os cílios ou era cola? Era a cola dos cílios. A cola. Porque na época, lá 2015, assim, 16, a composição da cola não era sem látex. Era forte. Entendeu? Então, na época, a gente comprava as colas nas lojas de cosmético e não tinha latex free, entendeu? E aquela era uma das melhores colas ainda. E não tem como Não descobrir a não tem ser ali no como. ato. E ela era muito alérgica. Ela falou, Mi, eu tenho alergia de luva. Ela tem alergia de luva cirúrgica, entendeu? Então, com certeza, era o látex que ela Com tinha. certeza. Entendeu? E logo passou? Mas o Como que é que foi o aconteceu? fim? Aí o que ela fez? Ela tomou o antialérgico. Aí eu saí da onde ela tava, fui na cabeleireira e chorava. A cabeleireira, Miriam, fique calma, vai passar. Ela é alérgica, Miriam. Todo mundo tava consolando eu não me conformava. E ela lá parecendo um baiacu e todo mundo te acudindo. Não, e ela falava assim, imagina, Mi, ela é assim. Ela quer ajudar todo mundo, ela é de ajudar todo mundo. E ela, Mi, não tem problema. E eu ficava imaginando, ela vai tirar foto, ela nunca mais vai esquecer disso. As pessoas não vão mais querer se maquiar comigo. Ô, Miriam, ela foi pra formatura? Foi. Ah, bom. Então tá Ela tudo certo, foi. gente. O marido, não, eles são clientes nossos lá. Ela que, inclusive, é da imobiliária que a gente aluga O espaço. então assim, ela cuida da gente, mas foi engraçado porque poderia ter sido com qualquer outra pessoa, né? E aí eu fui pesquisar mais colas, né, gente? Porque não podia acontecer mais, né? Não podia se repetir, Não, né? e eu falava, você tem alergia de alguma coisa? Não, eu sempre pergunto. Virou pra protocolo, né? Virou procedimento. Sim, porque é sério, né? É. Taine, sempre dou risada quando me lembro. Vamos ver. Eu dou muita risada, né? Eu dou risada sempre. Olha, João. Não sei te falar. Eu tenho uma risada coletiva aqui, que nós temos uma noiva que nos cativou, nós três em comum. Eu estou falando de Priscila Vitti, uma noiva super descolada. Eu falei para ela que vocês viriam aqui, ela disse assim, eu quero ser citada nesse programa. Pri, você que tirou muitos risos, você e o Rafa, né, de todos nós, merece essa Nossa, citação. é demais. Não merece? Com certeza. Sim, Priscila é demais, né? Ela falou que ela quer ser minha amiga. Eu também quero ser sua amiga, hein? Muito bom. Vai pensando. Miriam, sempre dou risada quando me lembro. Ai. Vamos ver. Eu me lembro. Quando eu vejo, né? As maquiagens que eu fazia. É o logo da Thay, né? Sim. Mais ou menos isso. E eu dou muita risada quando eu lembro da minha maletinha rosa de maquiagem. Que eu ia atender. Imagine, gente, eu ia atender um público A com a minha maletinha, que tinha só produtos muito, assim, inferiores. Assim, as pessoas que eu ia atender. E aí eu sempre era muito bem recebida. E aí elas eram tão delicadas que elas falavam assim, Miriam, eu trouxe essa base. Você conhece essa base? Aí eu falava, não. E era tipo uma Dior, base de milhões. E aí eu falava, vou comprar essa base um dia. Aí foi crescendo, assim, em mim um desejo de trabalhar muito com coisas importadas, entendeu? Então, elas me apresentavam. Com muito cuidado, com muita Sim, elegância. E eu com a maletinha rosa. Muito bom, muito bom. Sempre me emociono quando me lembro. Na verdade, eu me emociono em todas as cerimônias. Todas, tá? Praticamente. E quando eu me lembro também das histórias das noivas, né? Porque a gente participa muito de perto com elas. Eu falo que a gente cria uma conexão. Então, às vezes, uma dificuldade que a gente, né, passou ali naquela jornada, né? E aí, eu sempre falo, quando eu vejo ela entrando, assim, na cerimônia, sabe? Passa um filme na minha cabeça, né? E vem, assim, a gente conseguiu, a gente tá aqui, né? Tá tudo lindo, do jeito que eles queriam. Então, é muito emocionante, porque o sonho do casamento, né? De fazer uma festa, ele é muito impactante na vida de uma noiva. Então, a gente sabe o quanto ela desejava estar ali, né? Elas dividem muita coisa com a gente. Então, assim, eu me emociono de verdade, sabe? Com todos os casamentos, eu me emociono com votos. Como eu amo ouvir votos, né? Por mais engraçado que seja, como o da Pri e do Rafa, que foi, né, um votos mais descontraído. Ele ficou aliviadíssimo por ter conseguido ler, né? Sim. Então, assim, eu fico muito emocionada. Me emociono de ver. Miriam, você sempre me emociono quando me lembro. Então, tem algumas noivas
todas a gente se emociona, né? Como disse a Thay, mas tem algumas histórias. Assim, tenho 2 histórias. A primeira foi a da Isa, nossa noiva, que ela leu a carta pra mãe dela. A Isa com o Thiago. Ela leu a carta. Aí, você que me contou a história dela. Daí eu nem vi a cerimônia. A Taíne me contando, eu comecei a chorar. Porque ela leu uma carta. A mãe dela é falecida. A mãe dela é falecida. Em homenagem à mãe. Antes de entrar pra igreja, ela leu uma carta pra mãe. Lá de fora. Aí todo mundo chorou, menos ela. E ela entrou sorrindo, porque ela fala que ela tem a certeza que a mãe dela tava lá. Sim. Ela leu e o som Lá dentro da igreja. lá dentro Isso. da igreja. Só que antes foi muito bonito mesmo. A mãe dela fez o vestido dela de formatura. E aí uma daminha entrou carregando o vestido, como forma de homenagem, né? Pra que todo mundo lembrasse, pra que todo mundo soubesse sobre aquilo que ela estava falando. E ela quis dizer, na verdade, que ela bordou o vestido pra formatura, mas que ela não conseguiu bordar pro casamento. Ai, Né? Porque ela faria isso Sim. com toda certeza, né? E aí ela leu lá fora, a Isa é uma graça. Foi lindo. E o pai? Demais, né? E daí Muito tem uma gente outra boa. noiva também, que ela não tinha os pais biológicos e nem os pais adotivos. E aí, nesse dia eu fui trabalhar com o Rui, Bruninha Ramires. O Rui entregou o buquê pra ela. Na hora que ele entregou o buquê pra ela, ela começou a chorar. Aí os meninos da foto e do vídeo, tipo, eles falaram, Miriam, e agora? O que você vai fazer? Porque ela tava dentro do salão, não tinha entrado. Aí, parece que eu falei assim, Deus, vem aqui, sabe? Aí, eu falava assim, Bru, vamos lá, comigo. Peguei na mão dela, eu preciso que você respire junto comigo. Respira. E eu tenho muito isso de fazer com as noivas, sabe? Agora eu vou precisar que você seja forte, você vai respirar assim. Eu ensino uma respiração para elas se concentrarem na respiração. E, tipo, esquecer, assim, o que tá fazendo, assim, essa emoção muito grande vir. Eu falo, daqui a pouco você pode se emocionar muito. Eu fico brincando, às vezes. Mas aí eu falei, vamos respirar comigo. Vai, Bru. E aí a gente tem até umas fotos junto. Ela sorria, assim, chorando, sabe? E eu retocando a maquiagem dela. Mas eu falo, assim, que aquele momento ali foi Deus, assim, mesmo, que fez a gente conseguir juntas ali. Porque imagina a emoção de ver a foto dos pais no buquê, assim, sabe? Nas medalhinhas. Então, ela ficou muito comovida. Muito bem. Miriam, quando o celebrante faz uma noiva chorar copiosamente e estraga a maquiagem, você fica muito brava, não? Não, porque a minha maquiagem eu ensino elas a chorarem bem rica. É só assim, ó. Não pode esfregar. Só enxugando. Gente, por favor, Só encosta. chora bem. Muito bom, porque o meu E eu trabalho se entrego um baseia lencinho. nessa tentativa de fazê-la chorar. Né? E eu entrego um lencinho, né, Taíne? Sim. Um lencinho específico para as lágrimas. É mesmo? Pra noiva e pras madrinhas, sim. Que lencinho é esse que eu não conheço? É um lencinho aí do segredinho. poder. É um segredo. Então já vou emendar nessa pergunta. Vou voltar aqui. Tá. Me conta um segredo, Taíne, do seu dia a dia. Você tem alguma superstição? Você tem alguma crença? Você tem algum objeto que você considera objeto da sorte? Você tem algum ritual? Me conta um segredo. Não, na verdade, a minha crença é em Deus, né? Eu acredito que é Ele que me capacita todos os dias. Eu faço oração todos os dias para que o meu dia seja bom, para que eu atinja as pessoas de uma forma diferente, né? Eu falo que essa é a minha intenção. Eu até brinco com os casais, né? Eu falo que eles têm que, quando eles fecham com a gente e dá tudo muito certo, eles casaram sábado, eu quero que na segunda eles me chamem querendo fazer uma bodas, né? Essa é a nossa intenção. Maravilhosa. Então, eu quero marcar a vida das pessoas, né? E é isso que acaba acontecendo, que a gente percebe muito. Então, assim, a minha crença é em Deus, né? Não tenho superstição. Pelo contrário, eu acredito que a empatia, ela faz parte do meu dia a dia. Eu me coloco muito no lugar das pessoas. Então, eu acho que isso faz muita diferença, né? E é isso. Perfeito. Entrego tudo na mão dele. Miriam, e você? Além do lenço aí, que tem um segredo particular, eu vou descobrir nos bastidores. Tem mais alguma coisa? Um segredo na tua rotina? Além dessa conexão com Deus, né? Eu sempre falo que tem que pedir a presença dele pro dia. E... eu acho que é
Mas separar as coisas com carinho, arrumar certinho. Eu fico pensando, essa foto vai ser assim. Tipo, sempre quando eu tô no meu salão ou eu não tô, eu gosto de fazer as minhas fotos, né, no final. Tipo, cada noiva eu tento fazer uma coisa diferente. E assim, tratá-las igual. Para que elas sintam que, assim, lá elas vão ter o mesmo tratamento da fulana, da ciclana, independente de onde seja o casamento. Assim, eu quero que aquele dia seja a melhor experiência da vida dela. Ela fala assim, nossa, contratei a Miriam e eu fiquei muito satisfeita com o trabalho dela, com todo o cuidado. Por exemplo, eu tenho uma equipe, tipo, eu não sou nada sozinha. Então, eu tenho a Simone, ela cuida da parte dos agendamentos das noivas, ela cuida de todos os detalhes, tipo, a gente tem hobbies que a gente oferece para as madrinhas, para as noivas. Que cor de hobby você vai querer? Entendeu? Então, assim, a gente tenta fazer com que a noiva saia de lá, assim, bem satisfeita mesmo. A gente faz o brinde lá, a gente tem as nossas taças, a gente tem o nosso ferro. Você precisa passar seu vestido para a madrinha? Vamos passar o vestido. A gente fala assim que a gente faz de tudo, né? Não pode esquecer o desodorante, hein, noiva? Porque sabia que eu casei sem desodorante? Esqueceu? Gente, não muito tem corrido, como né? você ficar no seu dia de noiva sem alguém que lembre dos detalhes. É recorrente, Thay? Você sente isso também Sim. por vezes? Gente, Porque ela você tá esquece. preocupada com outras coisas, né? Na verdade, assim, a gente entrega para todas as noivas um checklist num bloquinho de noivas, onde tem ali algumas coisas para ela se organizar. Então, com isso, ela consegue lembrar também de alguns detalhes. Até você falou, né? Qual é o seu segredo, né? Eu acho que a padronização, né? Você ter uma organização para que tudo aconteça, eu acho que isso faz muita diferença. Então, com isso, a gente não tem frustrações, né? Não tem o dia ruim, de repente. Então, isso é muito legal, né? De ter também. E isso também agrega valor, porque as pessoas, elas chegam com aquela mente assim, ó. Ai, mas é só um cabelo e uma maquiagem. Gente, não é um cabelo e uma maquiagem. É uma estrutura por trás, É né? uma estrutura. Existe eu falo que existe um pré, um durante e um pós. Porque no outro dia a gente está arrumando tudo que aconteceu no dia anterior. Então, assim, eu procuro trabalhar todos os detalhes mesmo. Ai, ela foi lá fechar? A gente já conversa. Se precisa de alguma ajuda, se precisa de alguma coisa, entendeu? Então, assim, foi lá fechar. Até a Thaís falou, Miriam, às vezes tem noiva aqui, a gente veio conversando agora. Tem gente que quer fechar, tipo, online. Mas eu até gosto que elas vão lá no salão, porque eu gosto de ter esse contato. Eu quero ser um pouco íntima, sabe, da minha noiva, porque daí no dia dela eu vou estar um pouco mais... É que eu já sou assim, né? Tipo, Tem liberdade, né? Mas no dia dela, você se sente mais em casa com ela ainda. Então, assim... Fica todo mundo mais à vontade. Isso. Então, esse cuidado que a gente passa, aí a Rafa troca as madrinhas, aí amarra vestido, coloca a sandália. Então, assim, não é só um cabelo e uma maquiagem, é toda uma estrutura, né? Então, a gente fala, leva os vestidos lá, pra vocês saírem prontas de lá, porque senão fica... andando pra lá e pra cá. A gente poderia muito bem fazer a maquiagem e liberar as pessoas. Não. O que eu faço no meu processo? É o dia de noiva. Eu maquio todo mundo. Eu falo, gente, eu vou finalizar vocês a hora que a noiva for pro cabelo. Mais ou menos 2 horas antes da cerimônia, a noiva vai fazer o cabelo e eu vou finalizando todo mundo as maquiagens. Entendeu? Então, eu vou cuidando das madrinhas de novo, das mães de novo. Aí elas se trocam e vão. Porque eu gosto de ter esse cuidado. Agora, não dá pra maquiar 9 horas da manhã. Nem atrasa, gente, não atrasa. Não, Chega não todo mundo atrasa. lá redondo. Exato. E maquiar 9 horas da manhã pra liberar a madrinha? É. Não por nada, gente. A maquiagem, ela é sensacional. Ela dura muito. Mas você precisa de um cuidado a mais. Exato. Né? Thay, o que você me diria que nesse momento é a maior dificuldade no seu ramo da assessoria? A maior dificuldade... Ai, não vejo dificuldade. Nada assim que você considera que seja uma pedra no sapato para uma cerimonial? É porque, na verdade, assim, eu acho assim, na verdade, depois da pandemia, trabalhar com alguns fornecedores ficou um pouquinho mais difícil, né? Porque vem naquela história lá do nosso início. Ou uns ia bombar demais porque ia crescer, ou outros iam sair do ramo. Só que daí tem esse que não saiu do ramo e está atrapalhando o nosso ramo, sabe assim?
Eu sei Porque assim. ele não cresceu, ele estacionou, ele não se moderniza, ele não se atualiza e atrapalha a gente. Porque a gente é muito prático, né? A gente quer as coisas rápidas, a gente quer as coisas prontas. E cada um precisa entregar com excelência Exatamente. aquilo para o qual foi contratado. E aí, assim, a gente vê que nem, por exemplo, fornecedor X tem, sei lá, 40 anos de mercado. Mas aí você vai indicar ele porque ele é o fornecedor X, você não tem um portfólio. Aí você entra no Instagram dele, você não tem fotos para mostrar para noiva, daí você não consegue, né, transmitir aquilo para noiva que aquilo vai se tornar real, né? E daí, quando na verdade, a pessoa que não cuida do Instagram, que não se importa, né, nessa questão também, porque eu acredito que o Instagram ele é a nossa vitrine, né? Certamente. Nesse momento. Exatamente. E Maior aí, ele também não, ele deixa a desejar na entrega dele, né? Porque o dia ele é mais difícil de lidar. A pessoa ela não tem um checklist, ela não tem, né, um comando daquilo que ela precisa trazer e levar. É pouco flexível. Exatamente. Então isso me dificulta, né? E isso às vezes me até desanima, né? Porque se torna cansante. Né? Você tem que ficar fazendo aquilo, você tem que ficar pedindo. Eu sou muito a favor da cerimonialista, da assessora, que ela não cobra de uma maneira rígida, né? Porque eu sei a fama que nós temos, né? De ser brava, de ser mandona, mas não é isso. Não é isso da Taine. A Taine não é dessa maneira. Eu até tenho um gênio forte, né? Que eu acho que se eu fosse mais boazinha, talvez não daria tão certo no ramo. Mas não vem ao caso de você ficar falando, viu, fulano, você não trouxe tal coisa. Viu, fulano, mas não era assim, né? Viu, sabe? Fica cobrando base. Porque cada um deve fazer o seu. Foi confirmado tudo antes. Por que no dia não está acontecendo, sabe? Ô, Thay, e a dica que você diria para quem pensa em começar no seu ramo? Uma dica de ouro. Uma dica de ouro? Se especializar, sabe? Fazer cursos mesmo. Esse profissionalismo que você está dizendo que falta em alguns profissionais, Também, né? sabe? Buscar saber o que acontece no nosso mundo, né? Por isso eu falo, às vezes nem um curso, porque talvez um curso você não aprenda da forma que você precisa aprender, até porque a gente até comentou, a gente aprende somente na prática, né? Somente na vivência, fazendo casamentos, né? Aí eu falo que eu sou boa de 5 anos pra cá, porque, né, são 11 de mercado, mas antes eu falo, meu Deus, né? A gente cometia algumas coisas, né? Faltava algumas, como que se diz, né? Maneiras de fazer que a gente olha hoje e fala, meu Deus, porque eu não fazia diferente? Mas é por causa da experiência e da vivência que a gente vai criando. Que foi necessário para o seu amadurecimento enquanto profissional. Miriam, as maiores dificuldades para uma maquiadora hoje? Maiores dificuldades, eu vou falar uma coisa um pouco delicada, mas as pessoas, as noivas, elas falarem assim, é só uma maquiagem. Não é. Valorizam, né? Então, assim, ó, é a sua beleza. É o que vai ficar pra você. Então, nós somos importantes, sim. A beleza é muito importante. É o que é o que vai ficar. Entendeu? Então, eu falo assim, escolha do seu coração o que você quer, né? Quem você quer pra você. Igual a Taine falou, a gente tá numa constante, todo dia a gente melhora, se a gente quiser, né? Então, assim, como eu quero ser melhor, eu quero ser referência a cada dia mais, crescer mais e mais, eu vou buscar por isso. Eu vou estudar, eu vou trazer os melhores produtos, as melhores técnicas, eu vou desenvolvendo algumas técnicas também. E não é só uma maquiagem, e sim é o que vai ficar para sempre nas suas fotos. Se você olhar daqui 20 anos, nossa, eu tava tão bonita, né? Sim. É muito importante isso, é muito importante, o cabelo e a maquiagem. E a dica que você daria, então, para quem pensa em começar no seu ramo? Eu acho que você tem que mergulhar de cabeça, assim, se atualizar, buscar o melhor sempre. Porque eu mesmo lá atrás, sem condições de ter os meus produtos, e eu encontrei pessoas, eu acho que você tem que ter fé e lutar pelas suas coisas, pelo que você quer. Porque nada vai vir de mão beijada, né? Então é isso. Perseverar, buscar
A gente se percebe conectar. as pessoas muito estacionadas, né, no ramo de eventos. Isso, na zona Sim. do conforto, Sim. né? Sim, E aí, assim, né, sempre comenta, né, fulana tá, lá em Piracicaba é assim, né, aí você viu quanto estão cobrando por tal serviço? É. Mas aí a pessoa só vê que agora é caro, mas não vê o porquê ela chegou nesse patamar, Sim. Exato. né, qual é o nível de qualidade que ela entrega uma festa. Formação, experiência, produto, Sim. investimento em espaço, É. investimento em equipe, tem muita coisa por trás. Eu Exatamente. esqueci de falar, eu tenho uma equipe agora, né? Tenho a Lu, que tá junto comigo, eu falo meu presentinho de Deus. Ela é muito inteligente, ela é muito sábia, ela quer aprender, ela tem um trabalho fixo e trabalha lá comigo de final de semana. Ela é muito esforçada, tipo, ela é muito humilde. O que você acha? Tá bom? Então, assim, a gente consegue muito se entender porque ela me dá abertura pra falar. Então, eu gosto muito dessa sinceridade, sabe? Essa troca. Eu acho que precisa existir. Então, lá no salão, a gente é bem sincero um com o outro. Eu acho que é por isso que dá certo também. E sincero também com as noivas e com todo mundo que chega lá. Né, Sim, Thay? sinceridade é o meu lema. E as equipes que dão a vocês esse suporte para que vocês fiquem tranquilas, né? Sim. Para que vocês fiquem focadas naquilo que precisa ser feito naquele momento e as outras coisas estarem andando, tanto no espaço de vocês quanto nas cerimônias. Exato. Né? Sim. Então a valorização é incrível. Eu quero agradecer vocês imensamente, porque a gente piscou e o tempo passou. É verdade. Sim. Eu estou super feliz em tê-las aqui, porque Piracicaba é um lugar que eu adoro trabalhar. Eu me sinto muito bem acolhido, muito bem recebido em Piracicaba. É algo muito afetivo, sempre que eu estou lá, as trocas que eu tenho com todos os fornecedores. Então, sempre que eu posso, eu trago vocês aqui. Thay, obrigado Eu que imensamente agradeço. pela presença aqui, por ter contado a sua trajetória e a sua experiência, que eu tenho certeza que vai colaborar com tanta gente que nos acompanha. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço, João. Foi um prazer. Como eu comentei, eu achava que eu nunca ia ser convidada. Ê, gente, estamos aqui. E aqui estou, muito honrada, de verdade, ao lado da Miriam, né? Que é uma fornecedora Eu tô desejo. feliz. Lá da nossa cidade, né? Que todas as noivas querem muito. Ela é sem comentários. Eu já falei tanto da cabeça é dela ela hoje. mesmo, né? Com certeza. Maravilhosa. Obrigado, Miriam. E Uma muito alegria obrigada a também. você. Eu estou muito lisonjeado em tê-la aqui, com essa Eu. história tão bonita. Não sabia de muita coisa que você contou aqui. Obrigado por ter compartilhado com a gente. Eu que agradeço muito o convite. Eu tô muito feliz. Eu tô me achando no podcast. Ô, João, me casa. Eu vou pegar aqui na mão delas para agradecer vocês que nos acompanharam também. E quero dizer o seguinte, fiquem de olho nesse canal, porque tantos outros profissionais tão bacanas quanto elas passarão por essa mesa. Até o nosso próximo programa. Até mais.